Este é o Aiwa NSX 999, simplesmente um dos melhores mini systems dos anos 90. Vamos aqui para a situação frontal do aparelho. Logo de cara você percebe que ele tem muitas luzes, tem botões, knobs, né? Entradas para microfone, fone de ouvido, tem uns 40 botões esse aparelho, cara. E um tape deck aqui embaixo. E muita coisa escrita, cara. Um banquete para os olhos esse mini system. Tem esse botão de volume grandão preto aqui com esse LED, né? Essas caixas de som com não somente um, mas 4 alto-falantes. E aí logo de cara aqui a gente já vê que ele tem uma bandeja para 3 CDs. Infelizmente essa unidade não está mais funcionando no CD, precisa de uma revisão. Nos anos 90, um som com CD, você já estava no lucro. Imagina você ter um equipamento que toca 3 CDs. Com certeza facilitava muito na hora das festas, né? 3 CDs, colocava lá no aleatório, não se preocupava mais com música. É muito bacana, acho que é bacana até hoje também. Se estivesse funcionando, ia ser uma feature bacana até hoje, inclusive. Então por que que esse aparelho ele é um dos melhores mini systems aí, pelo menos na minha opinião, lançados nos anos 90, cara? Ele tem um monte de funções, cara, e ele é muito bonito. Por exemplo, olha só essas teclas retroiluminadas, elas mudam de acordo com a função. Por exemplo, se eu colocar aqui em auxílio, aí mais nada é iluminado. Se eu colocar em tuner, aí algumas são iluminadas. Se eu colocar em tape, aí como tem as características do tape aí de playback, todas são iluminadas. E aqui a gente tem algo escrito do lado, além do nome do aparelho, que é o DSP Surround. O DSP basicamente aqui tem um microprocessador que ele vai fazer algumas mudanças no sinal do áudio para alcançar um efeito desejado. Como por exemplo aqui a gente tem a opção disco, disco que seria imitar o som que você ouviria numa discoteca, né? Ou live, que seria música ao vivo, move, que é uma ênfase para as vozes dos atores, né? Os tons mais médios, e hall, que é aquela sensação de estar numa sala bem ampla, né? Tipo uma orquestra. E tem também as programações manuais que você pode fazer ou desligar, certo? Esse é o DSP. Então, esse DSP, o que ele faz? Ele utiliza todos esses falantes aqui que você está vendo extra nas caixas. Essas caixas, além deles terem um cabo para conectar o woofer e o tweeter, ele tem ainda um outro cabo que conecta esses dois falantes aqui, tá? E o DSP ele utiliza esses falantes a mais para poder trazer esses efeitos listados aqui ou que você configurar manualmente. Vale lembrar também que essas caixas não são originais desse modelo, né? As caixas que são originais desse modelo, elas não têm esses falantes extras aqui. Aliás, não tem esse falante extra aqui. Ela tem somente esses três falantes e caso você quisesse, na época você comprava as caixas de surround opcional. E aí aqui embaixo a gente tem essa tecla bem grande, Jack DSP Memory. O que que é isso? É uma outra função que ele tem que é de equalizador gráfico. Ele tem 4 pré-definições, no caso rock, pop, jazz e classic. E você pode, além dessa, você pode criar mais 4 para o seu gosto. Aqui no cursor aqui não dá para ver porque esse display está apagado. E uma outra função que tem aqui é o karaokê, que é o Vocal Fader Multiplex. Como que funciona? Você coloca dois microfones aqui, ou um microfone, e aqui você pode fazer um ajuste, né? O eco para melhorar sua voz. Qual o volume do microfone aqui no Mic Mixing? E esse karaokê, que também é uma função dele, ele vai atenuar a voz do cantor para que você possa cantar junto com a música. Tá, aqui a gente tem
o tape deck duplo, certo? Só dar um toquinho aqui, você vê que ele abre devagar. E aí esse tape deck, ele tem auto reverse nos dois decks e ele é full logic, ou seja, nada de tecla que eles falam piano keys aqui para você fazer aquele barulho, né? Você faz tudo por essas teclas digitais aqui ou pelo controle remoto, tá? E ele tem uma série de melhorias. Ele tem também Dolby B, que é a redução de ruído para tanto para você reproduzir quanto para você gravar, tá? Mas aí essa gravação de Dolby B seria somente a partir da fonte do CD. Uma outra melhoria que esse tape deck possui é a busca automática de música. Um outro tape deck mais simples, um Walkman desses da época, se eu quisesse passar de uma música para outra, a primeira música, eu quero passar para a próxima música, eu teria que fazer um joguinho de adivinhação. Acelera a fita, dá play. Opa, não é. Acelera a fita, dá play. Acelera a fita, dá play. Até achar a segunda música. Nesse aqui não. Ele tem a feature que ele busca um intervalo de silêncio, né? De 4 segundos. E quando ele encontra esse intervalo, automaticamente ele já passa para a próxima música. Tem uma fita aqui que veio com isso. Que ela tem umas músicas chinesas, acho que em mandarim, cantonês. Ela foi gravada por alguém e veio junto com o som. E dá para demonstrar a funcionalidade do auto reverse. Tem um lado que não tem nada gravado, mas aí basta apertar o botão de direção. E aí tem uma música gravada em chinês. E com essa fita eu consigo demonstrar a busca automática de música. Então ele achou o espaço vazio exatamente quando começava a próxima música. Uma outra feature top de linha que tem aqui nesse tape deck é a possibilidade de você fazer uma coisa chamada AI Recording, que em bom português seria a gravação, né, por inteligência artificial. O que é isso? Você insere uma fita aqui e no tape deck você informa, aliás, aqui nesse visor você informa quantos minutos é a fita. Aí você coloca lá 60 minutos, por exemplo, e coloca um CD para gravar. Então, aqui dentro tem um microprocessador que ele vai verificar quais músicas e em qual ordem de gravação, para qual lado, né, que mais vai aproveitar essa fita aí que você colocou de 60 minutos, por exemplo. Que essa é uma feature muito bacana, né? Que isso você via aí em outros mini systems que eram um pouquinho mais caros, né? Por exemplo, da Kenwood. Aqui a gente vê alguns símbolos, por exemplo, o Dolby B, que é a redução de ruído, que é a melhor redução de ruído para fitas, e mais acessível. E aqui a gente tem os outros símbolos aí menos conhecidos, né? Por exemplo, esse Super T-Bass da própria Aiwa, que é uma melhoria nos tons graves da música, né? Dá uma encorpada nos tons graves. E o BBE System. O que é o BBE System? Esse BBE System está presente em alguns aparelhos de som da época e inclusive em algumas TVs até, que eu já vi, tem TVs da Sony. Ele traz uma melhoria nos tons agudos da música. Isso aí você via muito som aí com melhoria para grave, X bass, super bass, extra bass e tudo bass. Mas para agudo, esse foi o primeiro que eu vi exclusivamente para isso, tá? E aqui tem um botão exclusivo dedicado para isso, né? Um pro T-Bass e o outro pro BBE, que é para você melhorar os tons agudos da música. E realmente faz uma diferença muito boa. Aqui nós temos a situação da parte traseira desse aparelho de som. Você pode ver aqui,
foi fabricado em junho de 1995. Saída de antena, AM/FM e uma saída ótica. Nossa, para que serve essa saída ótica? A Iowa pensou o seguinte, que nessa época o MD, o Minidisc, ele estava se tornando popular. Tinha outros formatos que utilizavam, ou formatos digitais que utilizavam a saída ótica, né? No caso, o DCC da Philips, tinha um outro formato de fita da Sony também, que utilizava a saída ótica para gravar músicas em formato digital. Então, já pensando nessa expansão, foi adicionada essa porta aqui que você pode gravar o conteúdo dos CDs aqui para outras mídias. Aí você compraria separadamente. E nós temos uma entrada auxiliar, esquerda e direita. E tem uma curiosidade aqui nessa entrada auxiliar. Ela tem esse ajuste de nível, certo? E por que isso é importante? Porque é o seguinte, tem alguns aparelhos que você coloca nesses outros aparelhos aí que tem a entrada auxiliar, que não tem esse ajuste, que às vezes eles ficam com o volume muito baixo. Por exemplo, esse receptor Bluetooth, ele tem uma saída de áudio muito baixa em relação à potência. Então o que eu faço? Para aproveitar o máximo da saída de áudio, eu coloco aqui numa potência correspondente, normalmente no máximo. E por exemplo, se eu estou utilizando um videogame ou algumas outras fontes que a saída de áudio não é muito forte, também convém você aumentar o nível aqui. Agora também tem um aparelho de Blu-ray que a saída RCA dele para áudio ela é bem alta. E para evitar distorção você pode simplesmente dar uma reduzida aqui e fica show. Não tem uma perda de qualidade no áudio. Aqui embaixo, curiosamente, a gente não tem só duas saídas de caixas, né? Que seria esquerda e direita. Essas aqui são as principais. Nós temos mais outras 3 saídas, né? Uma é para alto-falante surround, que eu havia mencionado, e um subwoofer para dar aquela força nos graves. Ou seja, esse som aqui ele tem aqui atrás aqui tem, nossa, foge do comum, não tem só aquelas saídas comuns, né? Duas caixas, uma entrada auxiliar e pronto. Não, tem várias opções aqui, cara. Uma feature bacana que eu acho nesse aparelho também, que infelizmente não está funcionando, é esse botão de volume. Diferentemente dos botões de volume dos aparelhos mais atuais, que o giro é infinito e continua aumentando ou diminuindo o volume, né? Esse não, esse ele tem um começo e tem um fim, tem mínimo e tem máximo. E quando você utiliza o controle remoto dele, tem um motor aqui dentro que faz esse giro. Essa é uma feature que se tivesse funcionando no NSX 999, funcionaria como nesse outro som da Iowa aqui. Eu tô apertando o botão do controle remoto para aumentar o volume e o botão vai girando. Eu acho essa feature muito bacana, cara. Acho que é uma coisa que não tem mais nos sons os mini systems atuais, mas eu acho que é muito bacana. Agora para diminuir, a mesma coisa. É um system muito legal, muito bom, mas nem tudo são flores com ele, né? Por exemplo, como era de se esperar, com o passar do tempo, as correias aqui do tape deck, as correias do CD, elas vão se deteriorando e aí você perde a funcionalidade. A gaveta não abre mais, o tape deck começa a engasgar com a fita, ou então nem toca mais também. E também os capacitores deles vão falhando, algumas funções vão se perdendo. Como por exemplo aqui, isso aqui é toda uma interface com a pessoa que está utilizando o aparelho. Infelizmente está apagado, porque os capacitores dele se foram. Tem que fazer um recap aí, né? Para poder voltar como estava antes, né? E também esse aparelho em especial, ele é um aparelho grande, ele é um aparelho pesado e ele tem muitos buracos para sair o calor, para respirar. E aqui desse lado tem um transformador bem grande,
que gera bastante calor e não dissipa muito bem o calor, né? Isso pode acabar danificando os componentes que estão acima dele, né? E ocasionalmente, se a pessoa que utilizou o aparelho utilizava de uma forma muito intensa, volume muito alto, sempre no máximo, pode acabar danificando o aparelho, né? Então, eu acho que seria até viável você colocar uma ventoinha de computador para fazer uma exaustão do ar quente daqui de dentro. Essa tela aqui é uma tela muito bonita, infelizmente já está apagada, né? Eu vou apagar a luz aqui só para vocês conseguirem enxergar um pouco mais. É mesmo com a tela apagada, com a luz apagada, não dá pra ver muita coisa. Nossa, não tá brilhando nada. O celular não consegue captar. E o controle remoto. Controle remoto, quando eu fui comprar ele, o cara falou que ele é chamado de chinelão, porque ele tem um tamanho bem avantajado. Esse aqui não é o controle original, até porque o controle original para comprar de segunda mão é muito caro. Mas ele é idêntico ao original. E uma coisa que eu achei muito legal nesse controle é que ele tem acesso a todas as funções do aparelho. Tá? Por exemplo, aqui a função timer para eu poder fazer ele acordar, despertar na hora que eu quiser, tocando CD ou tocando rádio, sleep para ele desligar num período de tempo pré-determinado. Aí aqui tem as funções de equalizador, o DSP. Eu consigo acessar as funções diretamente, karaokê, CD, auxílio, tuner, tape deck. Consigo repetir a música, né? Tem acesso direto aos CDs aqui e acesso direto às faixas, presets de FM, BBI, T-Bass. E comparar ele com um controle que é utilizado em muitos sons aí por exemplo, da Sony atuais, mais recentes. Olha só a diferença da quantidade de teclas. Ou seja, você consegue fazer muito menos com esse controle. E com esse aqui você consegue fazer muito mais. Você não precisa ficar levantando para ficar mexendo no som. Você consegue fazer tudo pelo controle. Esse aqui ele fica devendo um pouco. Então, esse aqui é mais um ponto positivo pro NSX 999. Como que ele toca? Será que ele tem um som bom? Pelo YouTube, você aí do outro lado nunca vai conseguir saber, porque o meu microfone capta de uma maneira, e aí eu converto ele no meu editor de vídeo, e o YouTube converte, e no final não sai nada parecido com o que está sendo tocado aqui. Mas eu posso garantir para você que esse aparelho, em todo o espectro do áudio, ele é bom. Nos graves, nos médios e nos agudos. A única queixa que eu tenho em relação ao áudio do NSX 999 é que, dependendo da forma aí que você utilizar ele, às vezes ele pode causar muita distorção, principalmente no auxílio. Pode deixar o som um pouco ruim de escutar, né? Mas isso depende de como você utiliza, tá? Mas mesmo assim, não é muito legal ter a possibilidade de você colocar num volume máximo e nesse volume máximo tá distorcido. Mas fora isso, não tem mais nada do que reclamar, não. Aqui ele tocando uma música com prevalência nos graves. Vamos colocar um BBI aí pra ver. Aliás, um T-Bass. Com T-Bass no máximo, sem T-Bass. Com T-Bass. Sem T-Bass, com T-Bass. Agora eu vou colocar uma música aguda aí que tem prevalência nos agudos para tocar e eu vou demonstrar aí pelo menos a diferença que faz o BBI. Aqui ele tá
sem BB, sem tivesse. Agora um nível. Cem por cento de BB, nada. 100%, nada. A parte da música que tem muito agudo. Nenhum BB. 100% de BB. E esse foi o Iowa NSX 999. Mini System aí, um dos melhores mini systems dos anos 90. Cheio de funções, cheio de features, muito bonito. Né? Tem aí alguns poréns, como por exemplo, houve alguns cortes de custos, aí, componentes mais baratos que acabaram falhando ao longo do tempo. Mas não deixa de ser uma máquina, cara, muito bonita, né? Com muitas possibilidades aqui para você brincar com reprodução do som aí em diversas mídias.